Olá, tudo bem? Vamos então à nossa questão de hoje, que é a questão 5, pedindo sempre que Deus esteja conosco, Jesus iluminando nossos corações e os bons espíritos nos acompanhando, nos guiando em nossos pensamentos, para que possamos aproveitar bastante esse estudo. Embora seja pequena as nossas observações, mas o intuito é que vocês possam fazer esse estudo, revendo o Livro dos Espíritos, fazendo essa análise conosco, uma análise pequena, e depois vocês fecharem esse link com as obras espíritas. Vocês podem pesquisar em todo o nosso Pentateuco, na codificação feita por Kardec, na Revista Espírita e outras obras. A questão 5, ela é a seguinte: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então veja bem, sentimento instintivo que todos trazemos sobre a existência de Deus. E os espíritos respondem: a de que Deus existe, pois de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então os espíritos respondem simplesmente de que não há efeito sem causa, relacionando a primeira questão, que é Deus, a causa primária de todas as coisas, não é mesmo? Então nós temos aí uma questão até que podemos lembrar dos materialistas, porque eles acreditam que esse sentimento instintivo seja uma herança cultural, algo que tenha sido imposto pelos governantes, iniciou pelo chefe de uma tribo, e que se colocou na cabeça de todos sem haver questionamentos. Os materialistas vão por esse lado. Mas nós sabemos que não tem como explicar essa questão se você for verificar naqueles povos mais isolados, aqueles que possivelmente não tiveram a nossa influência. Eles também acreditam em Deus. Não das mesmas formas, vamos dizer assim, porque nós temos hoje religiões que isolam, criam um Deus particular, vamos dizer assim. Mas todos acabam por acreditar na existência de um Deus. Até mesmo naquelas tribos mais isoladas, tribos indígenas, ou então dos antepassados, aquelas civilizações que já deixaram de existir. Nós vemos no Antigo Egito aquela controvérsia toda de várias estatuetas de deuses diversos. É uma confusão ali na cabeça deles, mas sempre existe algo mais que é inexplicável, que está acima de todos. Como teve aquela revolução também no Egito do Akhenaton, Amenófis IV, ele decretou para acabar com todas aquelas imagens, todos aqueles deuses, semideuses, e que todos deveriam acreditar num único Deus. Então você vê que isso está no íntimo de cada um de nós. E aqui todos nós, mesmo os materialistas, eles sabem no seu íntimo da existência de alguém inexplicável, de algo inexplicável, todo-poderoso. Porque até mesmo no sofrimento eles gritam
né? Conforme já falei da outra vez, né? Chamam por Deus. Então, ainda temos no caso anotei aqui, dos geneticistas, que eles acreditam numa herança genética também, assim como possuem um gene com a mesma memória, né? Todos teriam um gene com a mesma memória. Mas uma grande dúvida surgiu quando o sentimento apareceu em outras áreas estimuladas no cérebro. Então, a própria ciência mostrou que eles estavam enganados com relação a isso. Não é algo que está localizado no nosso cérebro, né? Conforme eles queriam também provar. Então, eu tenho aqui uma fala de Leon Denis no Grande Enigma, que eu achei muito interessante. Vou ler para vocês sobre essa questão. Ele diz o seguinte: a questão de Deus, são palavras de Leon Denis, tá? A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cujas soluções se ligam de maneira estrita, imperiosa, ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. Leon Denis. Porque veja bem, todas as vezes que nós temos alguma questão, seja religiosa, seja filosófica, alguma questão que implique em salvar nossas vidas ou salvar vidas, alguma questão muito grave, mesmo que seja individual, conforme ele coloca aqui, ou social, conforme teve a pandemia, na verdade que muitos sofreram, muitos viram parentes, entes queridos partirem, né, deixarem essa existência terrena. Você começa a se espiritualizar. Se não acreditava num Deus, começa a acreditar. Começa a pedir que Ele exista para que você possa compreender as situações que estão ocorrendo. Então Kardec ele nos traz, felizmente, através dessas questões, né, um meio de nós colocarmos essa compreensão em nossos pensamentos. Então essa foi a questão de número 5. Olhe ela mais uma vez para que fique bem fixado. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde ele viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Vamos ficando por aqui e até a próxima questão. Bons estudos.